Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias de fantasmas ou espíritos. Sempre fui cético e sempre procurei explicações lógicas para tudo. Porém, o que aconteceu naquela noite no Colégio San Juan de Letrán mudou completamente minha visão sobre o sobrenatural. Vou contar tudo o que vivi, sem distorcer nada, pois até hoje, sempre que lembro daquele dia, me arrepio até os ossos. Era uma noite comum, pelo menos até aquele momento. Eu estava no 2º ano do ensino médio e havia ficado na escola até mais tarde, como sempre fazia, para terminar alguns trabalhos. A sala estava quase vazia. Eu gostava da quietude que a noite trazia, o som abafado da cidade lá fora e o silêncio dos corredores. Estava no meu último ano naquele colégio e já conhecia cada canto. Mas naquela noite, algo parecia diferente. O ar estava mais pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu estava sozinho na sala de aula, revisando uns textos, quando ouvi passos no corredor. Achei estranho, pois quase não havia mais ninguém na escola. O som dos passos ecoava, mas de forma irregular, como se a pessoa estivesse andando devagar, com passos pesados. De início, achei que fosse algum amigo que tivesse ficado para trás, mas quando olhei pela janela da sala, não vi ninguém. E o som continuava. Não sou do tipo que se assusta facilmente, então pensei que talvez fosse o vento ou algum barulho distante, mas algo dentro de mim já começava a me incomodar. Fui até a porta da sala e abri devagar, tentando ver de onde vinha o som. O corredor estava completamente vazio, nada além da escuridão. A luz da sala de aula parecia não conseguir dissipar a sombra que tomava o corredor à frente. Eu respirei fundo e voltei para dentro da sala, tentando continuar meu trabalho. Mas logo depois, os passos começaram novamente. Agora mais próximos. Só que dessa vez, não estavam vindo de longe, mas sim de dentro do próprio corredor, logo à minha frente. Algo estava errado. Fui até a porta novamente, mas, antes que eu pudesse abrir, a porta da sala de aula se fechou com um estrondo, como se uma força invisível tivesse empurrado-a. Quase caí para trás de susto. O coração disparado, comecei a procurar o que fazer. Eu sabia que estava sozinho, mas a sensação de que não estava mais era palpável. Olhei para o relógio da parede. Era quase meia-noite. Eu deveria ter ido embora já fazia um tempo, mas algo me fazia permanecer ali, como se uma força invisível estivesse me prendendo. Foi então que eu ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro, mas ainda assim, muito clara. A voz parecia vinda do fundo do corredor. Uma frase simples, mas aterradora. Por que você está aqui? Não consegui me mover. Era como se a própria pergunta tivesse congelado o meu corpo no lugar. O som da voz era estranho, distante, mas ao mesmo tempo próximo. Era como se estivesse falando diretamente para mim, mas sem uma origem clara. Eu tentei gritar, mas minha garganta parecia estar bloqueada, como se não conseguisse emitir som algum. Foi então que o ar gelou. Uma sensação de frio intenso invadiu a sala. O calor da noite foi dissipado por uma corrente de ar gélido que parecia sair do próprio chão. E então, em meio à escuridão do corredor, eu vi algo que me fez congelar de terror. Uma figura escura, uma sombra. Movia-se lentamente entre as sombras do corredor. Não consegui ver seus detalhes, mas o contorno era nítido. Era um homem, ou algo que se assemelhava a um. Mas a sua presença era tão estranha e perturbadora que nem consegui processar a ideia de ser humano. Ele estava parado ali, observando-me. Eu senti o medo tomando conta de mim. O que era aquilo? A imagem ficou mais nítida à medida que se aproximava da minha porta. O som de passos, como se estivesse andando sobre o próprio silêncio, foi ficando mais claro. Eu, ainda paralisado, não sabia o que fazer. Meus pensamentos estavam confusos. Eu sabia que deveria sair correndo, mas não conseguia mexer um músculo. Era como se o medo tivesse me amarrado ao chão. E então, o homem, ou a figura, parou à porta da sala. Eu vi os detalhes de seu rosto, ou o que restava dele. Era um rosto pálido, deformado, com os olhos fundos e uma expressão de dor tão intensa que parecia atravessar a porta. Ele não disse uma palavra, apenas me observava. O ar estava mais frio e a sensação de morte, de algo terrível prestes a acontecer, estava no ar. Por instinto, fiz o movimento mais louco que poderia ter feito. Corri para a janela, o mais rápido que pude,
sem olhar para trás. Quando olhei, a figura estava ainda na porta, mas algo mais estranho aconteceu. Ao olhar pela janela, vi o reflexo da figura dentro da sala. A sombra estava atrás de mim, mas no reflexo não havia ninguém na porta. Foi como se aquela presença estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Algo que não consigo explicar até hoje. Em um pulo consegui abrir a janela e escapar, correndo para fora da escola. O medo me consumia, mas eu não parava de correr. Só quando cheguei em casa e consegui respirar um pouco, comecei a me dar conta de tudo o que havia acontecido. A escola tinha mais de 100 anos de história, mas o que eu vivi naquela noite parecia muito mais antigo. Como se fosse um ciclo que se repetia, e eu havia sido apenas mais uma vítima dessa assombração. Desde aquele dia, eu nunca mais voltei ao colégio San Juan de Letrán. E até hoje, as palavras "Por que você está aqui?" ainda ecoam na minha mente, como se a resposta fosse algo que eu nunca devesse saber. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Eu sempre fui uma pessoa cética. Nunca acreditei nessas histórias de fantasmas e coisas do tipo. Minha vida sempre foi muito prática e racional. Nada que uma explicação lógica não resolvesse. Mas isso mudou de forma drástica em uma noite que passei na escola. Eu era estudante do último ano da escola secundária de Linwood, em Nova Jersey, e estava ficando tarde. Eu tinha ficado para terminar um trabalho de última hora, como sempre fazia, porque sempre procrastinava até o último minuto. Não era algo incomum para mim estar ali sozinho. Mas naquela noite, havia algo diferente no ar. O prédio da escola era antigo, tinha um ar pesado, como se ele guardasse segredos em suas paredes. O corredor estava completamente vazio, e a única luz que iluminava o local vinha de uma lâmpada solitária que piscava de vez em quando, criando uma sensação ainda mais assustadora. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante de meus próprios passos. Eu estava concentrado no trabalho, com a cabeça cheia de números e fórmulas, até que ouvi algo que me fez parar tudo. Era uma voz suave, mas muito clara, vinda de algum lugar dentro da escola. Ela parecia chamar meu nome, mas não de uma forma assustadora. Era como se alguém estivesse tentando me alertar para algo, como se estivesse querendo conversar comigo. Fui até a porta da sala e olhei para o corredor. Não havia ninguém. A escola estava completamente silenciosa, mas a voz continuava. Quando decidi sair do meu lugar, o que me surpreendeu ainda mais foi ver que todas as luzes estavam apagadas, exceto a que piscava no corredor. Algo estava errado. Eu estava hesitante, mas, como estava cansado de ficar lá sozinho e curiosamente inquieto, comecei a andar em direção ao som da voz. Segui pelo corredor, sem saber exatamente o que estava acontecendo. Quanto mais eu caminhava, mais a sensação de desconforto aumentava. A voz parecia vir da sala dos professores no final do corredor. Era estranho porque a escola já estava fechada e ninguém mais deveria estar ali. Mesmo assim, a voz continuava, chamando meu nome em um tom familiar, mas com um toque de urgência. Cheguei na porta da sala dos professores e antes de entrar, hesitei por um momento. Algo dentro de mim estava tentando me avisar para não ir. Mas mesmo com esse instinto de precaução, eu não consegui resistir à tentação de saber o que estava acontecendo. Quando entrei, tudo estava em completa escuridão, exceto por uma leve luz que vinha da janela, onde a lua cheia iluminava parcialmente a sala. Fui até a janela, tentando acender a luz, mas ao passar pela mesa da professora, um arrepio tomou conta de mim. Foi quando eu a vi. A figura estava parada no canto da sala, de costas para mim. Era uma mulher, usando um vestido antigo, muito parecido com o que algumas professoras mais velhas costumavam usar na época. Seu cabelo estava preso, em um coque apertado, e a forma como ela se movia parecia estranha, como se fosse uma sombra, uma silhueta que não pertencia ali. Eu tentei falar, mas minha voz falhou.
Não conseguia entender direito o que estava acontecendo, mas o que eu sentia era algo indescritível. Uma sensação de que a sala estava gelada e de que aquela presença não era humana. A figura começou a se mover lentamente em minha direção, mas seus passos não faziam som algum. Ela não estava andando como uma pessoa normal. Parecia flutuar, deslizando silenciosamente pelo chão. Eu ainda estava paralisado, incapaz de me mover, de gritar ou correr. Ela se aproximou mais e mais até que estava ao meu lado. O silêncio era profundo, só interrompido pelo som de minha respiração acelerada. Então eu a ouvi falar. A voz que até então era suave e distante, agora estava bem próxima. Ela disse com um tom melancólico, quase como uma súplica: "Eu nunca queria deixar meus alunos." Era uma frase simples, mas a forma como foi dita me causou um medo profundo. Não sabia se deveria responder ou se seria melhor sair correndo dali, mas algo dentro de mim me impedia de fazer qualquer movimento. Eu estava preso, como se estivesse diante de algo que transcendia minha compreensão. Ela virou-se para mim e finalmente pude ver seu rosto. A mulher que estava ali não tinha olhos. Era como se eles tivessem sido apagados ou consumidos por algo sombrio. A ausência de seus olhos me fez sentir um vazio no peito, como se ela estivesse olhando através de mim, sem realmente me ver. Sua expressão estava carregada de tristeza, como se estivesse presa ali, sem conseguir ir embora. Ela estendeu a mão em minha direção, e o ar ao redor parecia congelar. De repente, como um estalo, a visão desapareceu. Ela sumiu no ar, deixando para trás apenas um cheiro fraco de lavanda. Eu me afastei rapidamente da sala, correndo pelo corredor até encontrar a saída da escola. Quando finalmente cheguei em casa, a sensação de que algo estava errado não me deixou por dias. Eu sabia que o que havia experimentado naquela noite não era apenas um pesadelo ou uma ilusão. Algo inexplicável havia acontecido. Pesquisando depois, descobri que a mulher que apareceu para mim naquela noite era uma antiga professora da escola, conhecida por sua dedicação aos alunos. Ela havia falecido tragicamente em um acidente e muitos afirmavam que seu espírito ainda rondava a escola, procurando por algum tipo de redenção. A história dela estava registrada em alguns livros antigos da escola, e vários relatos de outros alunos e professores confirmavam que o espírito da professora ainda permanecia ali, como se não conseguisse deixar o local onde passou grande parte de sua vida. Até hoje, eu não consigo entender o que aconteceu naquela noite. O fantasma da professora parecia estar tentando me dizer algo, mas de alguma forma não conseguimos nos comunicar completamente. A experiência me deixou com um sentimento de perda e melancolia, algo que não conseguia explicar, mas que me assombra até hoje. Nunca mais voltei à escola depois daquela noite. Então eu a ouvi falar. A voz que até então era suave e distante, agora estava bem próxima. Ela disse com um tom melancólico, quase como uma súplica: "Eu nunca queria deixar meus alunos." Era uma frase simples, mas a forma como foi dita me causou um medo profundo. Não sabia se deveria responder ou se seria melhor sair correndo dali, mas algo dentro de mim me impedia de fazer qualquer movimento. Eu estava preso, como se estivesse diante de algo que transcendia minha compreensão. Ela virou-se para mim e finalmente pude ver seu rosto. A mulher que estava ali não tinha olhos. Era como se eles tivessem sido apagados ou consumidos por algo sombrio. A ausência de seus olhos me fez sentir um vazio no peito, como se ela estivesse olhando através de mim, sem realmente me ver. Sua expressão estava carregada de tristeza, como se estivesse presa ali, sem conseguir ir embora. Ela estendeu a mão em minha direção, e o ar ao redor parecia congelar. De repente, como um estalo, a visão desapareceu. Ela sumiu no ar, deixando para trás apenas um cheiro fraco de lavanda. Eu me afastei rapidamente da sala, correndo pelo corredor até encontrar a saída da escola. Quando finalmente cheguei em casa, a sensação de que algo estava errado não me deixou por dias.
Eu sabia que o que havia experimentado naquela noite não era apenas um pesadelo ou uma ilusão. Algo inexplicável havia acontecido. Pesquisando depois, descobri que a mulher que apareceu para mim naquela noite era uma antiga professora da escola, conhecida por sua dedicação aos alunos. Ela havia falecido tragicamente em um acidente e muitos afirmavam que seu espírito ainda rondava a escola, procurando por algum tipo de redenção. A história dela estava registrada em alguns livros antigos da escola, e vários relatos de outros alunos e professores confirmavam que o espírito da professora ainda permanecia ali, como se não conseguisse deixar o local onde passou grande parte de sua vida. Até hoje, eu não consigo entender o que aconteceu naquela noite. O fantasma da professora parecia estar tentando me dizer algo, mas de alguma forma não conseguimos nos comunicar completamente. A experiência me deixou com um sentimento de perda e melancolia, algo que não conseguia explicar, mas que me assombra até hoje. Nunca mais voltei à escola depois daquela noite. Foi então que a vi. Uma figura, uma mulher, de pé em uma das extremidades da sala. Ela estava vestida com roupas antigas, algo que parecia de outra época. O rosto era pálido, com olhos vazios e sem vida. Não havia expressão alguma, mas havia algo em sua presença que me fez sentir como se estivesse sendo observado, estudado, como se fosse um alvo. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer, como se meus pés tivessem sido presos ao chão. A figura começou a se mover lentamente em minha direção, seus passos inaudíveis, mas seu olhar me congelando até os ossos. Eu tentei recuar, mas meus pés não respondiam. A sensação de pavor me dominava por completo. Quando ela estava a apenas alguns metros de mim, a figura desapareceu, como se tivesse sido engolida pela escuridão da biblioteca. As luzes voltaram a funcionar instantaneamente, e o som da voz desapareceu. Eu fiquei ali ainda paralisado, tentando entender o que acabara de acontecer. O ar parecia normal novamente, mas a sensação de que algo sobrenatural havia acontecido me perseguia. Eu corri até a saída, quase tropeçando nos meus próprios pés. Eu nunca mais voltei à biblioteca depois daquele dia. Às vezes, quando passo pela universidade, me pego olhando para aquele prédio antigo e imponente. Mas sei que algo naquele lugar não é normal. A biblioteca da Universidade de St. Augustine tem um mistério, um segredo escondido entre suas paredes. E eu sou um dos poucos que sabe o que realmente acontece ali. Mesmo agora, enquanto escrevo, posso sentir aquela presença, como se a biblioteca estivesse esperando por mim, como se a mulher que vi ainda estivesse por lá, esperando para me chamar novamente. Eu nunca fui uma pessoa muito dada a acreditar em histórias de fantasmas ou aparições. Sempre achei que isso fosse algo exagerado, fruto de lendas urbanas ou de uma imaginação fértil. Contudo, uma experiência que tive na escola primária, de Abington, na Inglaterra, mudou totalmente minha visão sobre o que é real e o que não é. Eu tinha apenas 12 anos quando aquilo aconteceu, e até hoje, quando olho para trás, não consigo entender exatamente o que vi naquela escola. Na época, eu estudava na escola primária de Abington, um lugar muito antigo, com prédios de tijolos, vermelhos e longos corredores que pareciam ter sido construídos para abrigar gerações inteiras de crianças. A escola estava lá há muitos anos, e seu clima era sempre meio sombrio, principalmente nas manhãs de inverno, quando a neblina cobria o pátio e as árvores ao redor pareciam ainda mais altas e fechadas. Eu não tinha medo do lugar, mas sempre houve algo de inquietante sobre aquele ambiente. Algo que nunca consegui definir, mas que estava sempre presente. Tudo começou em uma tarde comum, quando a escola estava prestes a fechar para as férias de Natal. Eu estava ficando um pouco mais tarde que o normal, porque, como muitos outros alunos, estava ajudando a professora a organizar os materiais para o retorno das aulas. Eu não tinha nenhuma preocupação, achava que era apenas mais um dia rotineiro, até que algo estranho começou a acontecer. Enquanto ajudava a professora na sala, notei algo peculiar. No fundo do corredor,
uma figura parecia se mover rapidamente. Eu pensei que fosse algum outro aluno, talvez correndo para se despedir de seus amigos, mas algo me fez parar por um momento e observar mais atentamente. O corredor estava vazio. Nenhum aluno, nenhum professor. Eu estranhei, mas logo desviei o olhar, tentando voltar ao que estava fazendo. Mas no fundo da minha mente, eu não conseguia deixar de me perguntar: o que era aquilo? Fui até a porta da sala, tentando ver melhor, mas quando olhei, não havia ninguém. O corredor parecia vazio, com as luzes fracas refletindo nas paredes antigas. Naquele momento, uma sensação estranha tomou conta de mim, como se algo estivesse errado, algo além da explicação lógica. Fui para o pátio, pensando que talvez estivesse apenas cansado, mas então vi algo que fez meu coração parar por um momento. Lá, em um dos cantos mais afastados, estava uma criança. Ele estava sozinho, de costas para mim. Ele usava o uniforme da escola, com a camisa de mangas longas e os shorts que faziam parte do uniforme. Mas algo estava errado. A criança estava parada, olhando para o nada, com a cabeça ligeiramente inclinada para a frente. Eu sabia que não deveria me aproximar, mas uma força estranha me fez caminhar até ele. Quando cheguei mais perto, percebi que o menino não estava se movendo. Ele estava pálido, muito mais pálido do que qualquer criança deveria estar. Seus cabelos eram loiros e um pouco bagunçados, mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos. Eles estavam fixos em algo, mas ele não olhava para nada específico. Eu tentei chamá-lo, mas ele não respondeu. Apenas ficou lá, imóvel. Eu dei um passo à frente, e foi nesse momento que o vi com mais clareza. Ele estava com um olhar vazio, sem vida. O medo começou a crescer em mim, e eu sabia que algo estava muito errado. Eu dei um passo atrás, tentando entender o que estava acontecendo. O menino não se mexia, mas parecia que sua presença estava me sufocando. De repente, um frio intenso tomou conta do ar ao meu redor. Foi como se o ambiente tivesse ficado mais pesado, e a sensação de desconforto aumentou. Eu sabia que precisava sair dali, mas algo me impedia de dar o próximo passo. Foi então que, de forma repentina, o menino se virou lentamente para me encarar. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e seu rosto estava marcado por uma expressão de tristeza e solidão. Ele abriu a boca, mas não emitiu som algum. Apenas seus lábios se moviam, como se estivesse tentando dizer algo, mas sem conseguir. O pânico tomou conta de mim. Eu não sabia o que fazer. A sensação de que eu estava diante de algo que não era humano foi esmagadora. Antes que eu pudesse reagir, o menino desapareceu. Não houve barulho, não houve movimento. Ele simplesmente sumiu diante dos meus olhos. O ar gelado foi embora, mas a sensação de que algo incompreensível havia acontecido persistiu. Eu fiquei ali, parado por alguns segundos, sem saber o que fazer, tentando processar o que acabara de ver. O medo estava tão forte que mal consegui respirar. Corri até a escola, mas quando entrei, tudo parecia normal. Os outros alunos estavam saindo e os professores estavam na recepção. Mas a sensação que eu carregava era a de que algo muito estranho tinha acontecido. Fui embora para casa, sem coragem de contar para ninguém o que havia visto, porque eu sabia que ninguém acreditaria em mim. O menino parecia tão real, tão presente, mas ao mesmo tempo, tão distante, como se fosse uma figura que pertencia a outro mundo. Ao longo dos dias seguintes, fiquei obcecado por descobrir quem era aquele menino. Perguntei aos meus colegas, aos professores, mas ninguém sabia de nada. Alguns disseram que o menino poderia ser apenas uma criança que costumava frequentar a escola, mas não consegui encontrar ninguém que tivesse visto alguém com as mesmas características. Foi então que, algumas semanas depois, ouvi uma história que me deixou sem palavras. Uma professora mais velha, que já trabalhava na escola há muitos anos, mencionou casualmente que a escola tinha perdido uma criança há muitos anos, em um acidente trágico. A criança teria falecido ainda muito jovem, e desde então, alguns professores e alunos afirmavam ver sua imagem vagando pelos corredores da escola, principalmente nas noites mais escuras, como se o espírito do menino não conseguisse descansar. Eu não sabia se acreditava ou não nessa história, mas a experiência que vivi foi o suficiente para me deixar com a certeza de que, naqueles corredores da escola primária de Abington,
Algo de outro mundo ainda estava presente. O menino fantasma parecia ser mais do que uma lenda. Ele era real, e sua presença assombrava aquele lugar de uma maneira que eu não conseguia explicar. Até hoje, sempre que passo pela escola, não posso deixar de olhar para as janelas e lembrar daquela noite. A lembrança do menino ainda me assombra, e embora eu nunca mais tenha visto ele, sei que a escola guarda mais segredos do que qualquer um pode imaginar. Por favor, curta e compartilhe se estiver gostando. Agora continuamos. Eu nunca fui muito dado a acreditar em histórias de fantasmas ou aparições. Sempre achava que eram apenas lendas para assustar crianças. No entanto, o que aconteceu comigo em uma escola abandonada no interior de São Paulo me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre o sobrenatural. Tudo aconteceu durante minhas férias, quando eu e alguns amigos decidimos explorar um antigo colégio que estava fechado há anos. O prédio, que antes fora uma escola de prestígio, havia sido abandonado por causa de uma série de incidentes misteriosos que ocorreram ali. A escola, com suas paredes descascadas e janelas quebradas, era o lugar perfeito para um grupo de jovens curiosos que adoravam caçar histórias de terror. A primeira vez que vi o colégio, ele parecia saído de um pesadelo. O prédio era enorme, com uma fachada de tijolos envelhecidos e janelas quebradas, algumas com cortinas rasgadas, balançando com o vento. Fomos até lá em um grupo pequeno, apenas eu e mais 3 amigos. Chegamos logo depois do almoço e, ao entrar no terreno, sentimos o peso da atmosfera. O silêncio era absoluto, e o cheiro de mofo e madeira podre dominava o ar. Quando atravessamos o portão de ferro enferrujado, fomos recebidos por um corredor escuro, cujas paredes pareciam contar histórias de um passado sombrio. O objetivo era simples: explorar o lugar, tirar algumas fotos e talvez ouvir algum conto antigo sobre o que teria levado a escola ao abandono. Mas assim que entramos, percebi que algo estava estranho. O ar estava abafado, como se o lugar estivesse escondendo algo. Caminhamos por corredores estreitos, com móveis quebrados e livros espalhados pelo chão. A sensação de desolação era palpável. Até ali, tudo parecia normal para um prédio abandonado, mas quando chegamos à parte mais antiga da escola, tudo mudou. O corredor que levava à sala de aula abandonada estava coberto por uma espessa camada de poeira. Ao fundo, uma porta de madeira envelhecida estava entreaberta, revelando uma sala escura, mal iluminada pela luz que entrava pelas frestas da janela. A curiosidade nos impulsionou a entrar, e o que encontramos lá dentro fez meu coração disparar. A sala de aula estava intacta, mas com uma sensação de que o tempo havia parado naquele exato momento. As carteiras estavam dispostas como se os alunos ainda estivessem ali, esperando para começar a aula. Havia até uma lousa com alguns rabiscos, como se alguém tivesse escrito algo pouco antes de abandonar o lugar. Mas o que realmente chamou a minha atenção foi o quadro negro, onde, em letras grandes e desordenadas, estavam escritas palavras que não conseguia entender à primeira vista. As palavras pareciam se mover, como se estivessem sendo escritas por uma mão invisível. "Saia daqui", dizia uma frase. Eu pensei que fosse apenas a minha imaginação, talvez o efeito da umidade na madeira ou o reflexo das rachaduras na parede, mas quando olhei novamente, as palavras estavam mais nítidas. O ar ficou mais frio de repente, e por um momento, eu senti que estava sendo observado. Tentei ignorar, achando que era apenas o nervosismo da situação, mas a sensação de inquietação só aumentava. Eu e meus amigos nos entreolhamos, todos sentindo o mesmo arrepio na espinha. Era como se algo estivesse presente ali, algo que não deveria estar. Decidimos explorar um pouco mais, mas algo em mim dizia que era melhor ir embora. No entanto, a curiosidade foi mais forte. Foi quando ouvimos um barulho vindo do fundo da sala. Um som sutil, como se alguém estivesse mexendo nas cadeiras. Olhei rapidamente para os outros, e todos estavam tão assustados quanto eu. A atmosfera
estava carregada. E parecia que o lugar estava vivo de alguma forma. O barulho se intensificou, e em um ato instintivo, olhei para a janela, esperando ver alguém ou algo do lado de fora. Não havia ninguém, mas o som continuava. Então, algo inesperado aconteceu. A lousa, que estava limpa há pouco, começou a se escrever sozinha, com as palavras aparecendo de forma cada vez mais frenética. "O que vocês estão fazendo aqui?" dizia a lousa. A mensagem foi escrita com uma pressão tão forte que parecia que a madeira estava se dobrando sob a força das palavras. Eu estava congelado, incapaz de reagir. Olhei para os meus amigos, mas eles estavam tão assustados quanto eu. Nenhum de nós se atreveu a se mover. Quando as palavras pararam de aparecer, o ambiente na sala mudou. A temperatura caiu drasticamente e eu podia ver a minha respiração se condensando no ar gelado. Foi nesse momento que algo se moveu na escuridão da sala. Eu não sabia o que era, mas vi uma sombra se aproximando da nossa direção. Não era uma sombra normal, era uma figura, uma pessoa, mas ao mesmo tempo não era. Era como se fosse um espectro, uma forma indistinta que flutuava no ar, com olhos brilhando no escuro. Eu tentei gritar, mas a voz não saía, como se o ar estivesse sendo comprimido em meus pulmões. A figura se aproximou ainda mais, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a sala se iluminou com uma luz intensa, tão forte que quase me cegou. Quando a luz se apagou, a figura desapareceu, e o silêncio tomou conta novamente. Por um momento, fiquei paralisado, sem saber o que havia acontecido. Olhei para meus amigos, que estavam tão pálidos quanto eu. A sensação de que algo terrível havia acontecido ainda pairava no ar. Decidimos sair dali imediatamente. Correndo pelo corredor, mal conseguimos encontrar a saída. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.